Opa, só colocar aqui. Obrigado. Nós, da Igreja Nazareno, nós estamos levantando uma oferta, você viu aqui, oferta de gratidão, oferta de ação de graça, a gente vai continuar levantando nos próximos cultos, que é a nossa oferta que sustenta os nossos missionários. A Igreja Nazarena, ela está em 163 países ao redor do mundo. A gente quer começar a partir do ano que vem, além de ter o vídeo informativo falando que onde é o banheiro, onde as crianças, a gente quer ter um aviso, um vídeo curto mostrando a nossa igreja, a proposta da nossa igreja, e como a nossa igreja é uma igreja global, ela está em 163 países ao redor do mundo. Esse ano entrou na Bélgica, ano que vem vai entrar na Grécia. Nós já consagramos, e os missionários que vão entrar na Grécia são brasileiros. Não é? O pastor Milés e a esposa dele vão entrar na Grécia lá, um lugar muito difícil para pregar o evangelho. O que existe lá são cristãos ortodoxos. Até a igreja católica é difícil ali, porque é o berço da igreja ortodoxa no mundo. Então, a gente vai começar uma igreja ali. Nós vamos começar uma igreja num lugar criativo. O lugar criativo, que a gente chama, é lugar que não pode ter igreja. A gente vai lá de forma criativa entrar. Por incrível que pareça, Maldivas, que é uma ilha que pertence à Inglaterra, não é? Porque teve aquela guerra das Maldivas lá, não pode ter igreja. Porque eles têm medo de vir argentino, outra coisa, como é muito pequeno, e acaba uma população. Então, eles são muito rígidos na população ali para não ter grandes problemas. E eles só aceitam americanos, fora ingleses, para morar e estar lá. Então, nós vamos colocar missionários, jovens americanos, que vão lá em Maldivas só para pregar o evangelho e abrir a igreja também do Nazareno. Mas, como é um lugar criativo, a gente não pode colocar em rede social, a gente não pode contar nada. Os missionários têm que ir lá sem dizer que é missionário. E tudo isso, nós sustentamos esse missionário através das ofertas missionárias ao redor do mundo. E a gente tem muita coisa, nós temos. A gente comprou um aquário, como diz o pastor Roberto, comprou as poltronas, como disse também ele, poltronas, não é? Tem um monte de coisa para pagar, tem verdade, mas a gente tem que priorizar a obra missionária. Os missionários, isso para a gente é inegociável. E eu peço para vocês que o seu coração possa estar também nos nossos missionários ali. Nós vamos terminar a nossa série sobre tomar decisões aqui. E se você já teve, veja, você pode assistir a série nos cultos através do nosso aplicativo ou no nosso canal do YouTube. Está lá todas as pregações. No nosso aplicativo está só a pregação. Você pode ir lá, tem uma parte ali, mensagem, você entra, você pode só ouvir. Você não precisa ficar vendo, até pequenininho. Você ficar ouvindo lá as mensagens. E você vai ver que nós falamos que para você tomar uma decisão difícil, para você tomar uma decisão sem ter grandes problemas, você precisa tomar uma decisão levando em conta os princípios da palavra de Deus. E para isso você precisa conhecer a palavra de Deus, precisa conhecer a vontade de Deus. Para você tomar as decisões certas, você tem que precisar dos princípios. Daniel, e nós estamos usando Daniel como referência, ele tomava suas decisões tomando esses princípios, que são os princípios da palavra de Deus. Para tomar decisão, você também vai precisar de sabedoria. Quem esteve aqui, o pastor Uziel, falou sobre sabedoria, e o Cristo dá sabedoria a você. É só pedir, a Bíblia fala, quem pedir sabedoria, Deus dá com bom agrado, a Bíblia fala. Só pedir que Deus dá de bom agrado. Deus gosta que a pessoa peça sabedoria. Para você tomar decisões difíceis, você precisa de sabedoria. Domingo passado, nós falamos que para você tomar uma decisão correta, você tem que estar agarrado na verdade. Você precisa tomar decisões baseadas na verdade. A verdade que vem de Deus, não a verdade que vem dos homens, não a minha verdade ou a sua verdade, mas a verdade de Deus. E devemos aceitar a verdade e estar pronto a ouvir a verdade, mesmo sabendo que a verdade às vezes é dura.
Nós vamos terminar a série falando que toda decisão que você toma, ela tem por trás uma influência. Todos nós sofremos influência. Todos nós somos influenciados por alguém, por pessoas, pela cultura. Todos nós passamos por influências. Então, toda decisão que você toma, por mais que você diga, não, eu não sou uma pessoa influenciável, eu sou uma pessoa que sei exatamente o que eu quero, mas é impossível você estar isento, 100%, de nenhuma influência. Nós sempre temos algum tipo de influência. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos algum tipo de influência. Nós temos diversas formas que podem nos influenciar, mas eu vou colocar 3 coisas que podem nos influenciar aqui. Eu vou usar a história de Daniel, talvez a história mais conhecida de Daniel. Talvez até aqui nós falamos de história de Daniel que não são tão conhecidas assim de Daniel. Mas hoje a gente vai terminar com uma história muito conhecida de Daniel, e eu quero que você esteja comigo aqui nesse texto, que está em Daniel. Não está aqui o endereço, mas é Daniel capítulo 6, você pode ver aqui, esqueci de botar o endereço aqui. Daniel capítulo 6. Deixa eu me ver aqui na minha Bíblia onde está certinho. Ou quem chegar mais rápido que eu, dá uma grita, está lá, pastor. Daniel capítulo 6, a partir do verso 1 já. A partir do verso 1, Daniel capítulo 6, a partir do verso 1 em diante, a gente vai ler aqui, tá? E Dario decidiu constituir 120 sátrapas, para que administrasse todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, do quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que, nos próximos 30 dias, fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não possa ser revogada. Assim, o rei Dário assinou o documento interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa em seu quarto. Ao andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelho, orava e dava graças diante do Senhor, seu Deus, como era seu costume. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isto, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel.
Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Pela manhã, romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, Daniel com a voz triste, chamou Daniel com a voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. Também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmagaram todos os ossos. É um texto meio longo que eu li, mas eu quis contar a você a história. Talvez você já leu, talvez você conheça de um desenho animado, né? Ou você viu na novela da Record, que eu acho que teve uma novela com Daniel. Estava ali Daniel, já agora é um Daniel já meio idoso. Aquele Daniel que a gente falou no primeiro era um jovem Daniel. O Daniel que recusou o banquete dos reis era um jovem. Agora é um Daniel velho. É um Daniel já mais idoso. Já tinha passado por vários reis. A Babilônia tinha caído. Agora era um outro país, um outro império que estava na frente, que era o Império Persa, do qual ele mesmo profetizou quando interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. Já com uma certa idade, ele foi colocado como presidente. Um dos 3 líderes do império, não é de uma nação, de um império. O império tem vários países juntos. Para você ter uma ideia do que é isso, hoje, agora, nós não temos nenhum império no mundo. Já tivemos vários impérios. Mas hoje no mundo não temos nenhum império. Nenhum país controla muitos países importantes. Tem país que controla outros países. Por exemplo, caso você não saiba, muita gente não sabe, mas o país que faz a maior fronteira com a França é o Brasil. O Brasil é o país que faz a maior fronteira com a França, que está arrumando até uma confusão já, que é a Guiana Francesa. A Guiana Francesa pertence à França. E é colônia francesa na América do Sul. E faz fronteira com o Brasil, é a maior fronteira. E, caso você não saiba, 30% da Guiana Francesa é de brasileiro que passou para lá, porque lá se ganha em euro. E eles estão com medo da população da Guiana Francesa virar só brasileiro e deixar de ser francês. E eles estão tentando barrar os brasileiros de lá, porque já 30% de clandestino que entrou lá e está lá, porque lá ganha euro. Imagine, lá ganhando em euro, e o pessoal de Amapá, Maranhão, tudo não ganhando em real.
pessoal pula para lá. Mas, mesmo assim, a Guiana Francesa não é um país relevante. E tem outras colônias, a França tem, né, e a Inglaterra também tem, e outros países têm, mas não algo relevante num império. O Putin está tentando fazer isso ao conquistar a Ucrânia e criar um império de novo. Mas naquela época, a Pérsia tinha um império. Ela dominava vários países relevantes, importantes naquela época. Imagine agora, eles colocou Daniel e mais 2 grandes presidentes, pessoas para governar aquilo, administrar aquilo tudo. Só que Daniel estava se destacando de tal forma, que os outros presidentes, 2, e os ajudantes, que ele chamava de sátrapas, que colocavam ali os outros administradores, que eram 120, que o império era muito grande, também estavam com medo do império, porque eles souberam da intenção do rei de colocar Daniel como o líder de tudo. E ele nem era persa. E eles ficaram com uma inveja, que eles se reuniram e entraram em consenso. Olha, os 120 sátrapas, os outros 2 presidentes, e o texto diz que ainda tinha governador e prefeito, que a gente não sabe qual o número, que a Bíblia não diz, todos entraram em consenso dizendo, precisamos acabar com Daniel, senão Daniel vai se destacar, vai ser o presidente aqui, vai mandar nisso tudo, e daqui a pouco a gente está recebendo ordem desse homem, esse judeu, e ele nem persa é, precisamos matá-lo. E o texto diz que é uma coisa fantástica, que eles investigaram toda a vida de Daniel, e eles entraram num consenso, olha, Daniel, não tem nada que a gente possa fazer, nada, ele é excelente em tudo, ele não abre brecha. E aí fica uma pergunta para você, se investigassem toda a sua vida, se investigasse cada site que você entra, se investigasse cada mensagem de WhatsApp que você coloca e apaga, será que iam falar exatamente o que falaram com Daniel? Não há nada que pudesse falar dessa pessoa. Não temos nada para falar dele. Nada. Irretocável. E aí eles disseram, a única coisa que a gente pode fazer é usar a fé dele contra ele. Vamos usar a fé dele contra ele mesmo? Como é que vamos fazer isso? Como vamos usar a fé dele contra ele mesmo? Vamos no rei. E vamos saber o quê? Vamos fazer algo que o rei gosta, paparicar, ou usar um termo popular, vamos puxar o saco do rei. Rei, tu és tremendo, tu é o maior rei que existe, não tem rei com você, o rei, eu sou mesmo. Teu rei, majestade ao Senhor, olha, vamos fazer aqui um decreto em sua homenagem, o quê? Por 30 dias, ninguém pode pedir nada a nenhum Deus, só no seu Senhor. Só você pode fazer pedido, só o Senhor pode referenciar, porque você é o rei do império, do maior império do mundo, e as pessoas precisam ver sua grandeza, e por 30 dias ninguém pode nem orar para os seus deuses, só pode fazer pedido ao rei. O rei viu aquilo, se encheu de orgulho, uma vaidade danada, e falou, eu vou fazer, escreve aí, mas faça uma lei, aquela lei que não pode ser revogável, que ninguém pode tirar, é essa lei, ele fez a lei, e ele sabia que Daniel ia orar, será que Daniel vai respeitar a lei? E olha o que o Daniel fez, já idoso, ele poderia pelo menos fechar a janela e fechar a porta e orar, irmão, ele não podia? Ele estava orando? Ele fechava a janela, fechava a porta, e orava em silêncio, acabou. O que eles iam fazer? Ainda não tinha inventado câmera? Ninguém tinha inventado celular? Não tinha nem gravador? Mas olha o texto da Bíblia. Daniel fala, o que eu faço sempre? Eu sempre oro no meu quarto, sempre deixo a janela aberta e sempre oro em direção a Jerusalém. Eu não vou mudar absolutamente nada da minha rotina. Vou continuar orando 3 vezes ao dia, vou continuar orando no meu quarto, vou continuar orando de janela aberta,
porque eu quero orar olhando a direção para Jerusalém. Não vou mudar os meus hábitos, não vou mudar minha rotina, nem o jeito que eu faço por causa de uma lei dessas pessoas. Não vou mudar. Ele fez isso. Pareceu até arrogante. Todo mundo viu, a janela estava aberta. Olha lá Daniel orando. Eles foram no rei e falaram: ei, Daniel está orando. Não respeitou sua lei. O rei caiu em si e falou: meu Deus do céu, é verdade, vou matar Daniel. E o rei não queria, ele quis salvar Daniel. O texto diz que ele passou o dia todo arrumando um jeito, chamou os conselheiros, chamou os sábios. O que a gente faz aqui para salvar Daniel? Como é que a gente tira Daniel dessa enrascada? Tentou, e no final ele viu: não tem rei, a lei é a lei, o Senhor que criou essa lei, tem que se cumprir a lei. Sem saber o que fazer, não tinha o que fazer, ele prende Daniel, joga no buraco, que a cova é isso. Eu sei que o desenho parece uma caverna, mas não, é um buraco, é cova. Um buraco, bota ele, enfia ele no buraco, com os leões famintos, e Daniel tem que passar ali, pelo menos um dia, naquele lugar. A Bíblia diz que o rei não dormiu, não comeu, não quis nada, ficou angustiado, falou com Daniel: tomara que o seu Deus te livre, mas talvez não acreditando muito. Ele acorda de manhã, sai correndo, ele fala de voz triste, o texto diz que é triste, talvez baixinho: Daniel, será que o seu Deus te livrou? E aí ele ouve Daniel gritando, dentro daquele buraco: rei, ó rei, nada me aconteceu, está tudo mansinho, parece gatinho, todo mundo fez companhia para mim, porque Deus me livrou, porque eu não fiz nada contra você e contra Deus, ninguém. A Bíblia diz que o rei ficou tão feliz, tira Daniel dali, e depois diz o seguinte: e cadê aquele pessoal que me enganou para colocar Daniel no segundo lugar? Chamou todo mundo, só que aí ele acrescentou: eu não quero só vocês, eu quero suas mulheres e seus filhos. E eu quero que todos sejam jogados nessa cova. A Bíblia diz que antes deles chegarem no final do buraco, os leões já tinham agarrado cada um deles. Aí morreu aquelas pessoas. Preste atenção. Quantos presidentes eram? 2. Quantos sátrapas eram? 120. Se cada um tinha uma esposa, e se cada um tinha um filho só, quantos morreram? Quantos morreram? E no final, o texto nem precisa falar. Tem coisas que já é óbvio, o texto não fala. Quem virou o presidente que mandou em tudo? Daniel, todo mundo morreu? Todo mundo estava morto. Porque foi unânime. Todos eles morreram. Agora, quem influenciou aquelas pessoas que induziram o rei? Qual foi a influência que o rei Dário tinha? Quem influenciou o rei Dário? E quem influenciava Daniel? Cada um tomou suas próprias decisões, também baseado nas suas influências. Deixa eu falar uma coisa rápida sobre influência. Em 1970, tá? Quem era vivo em 1970 já? Eu era. Né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Graças a Deus. Se não tivesse vivo, estava morto. Então, glória a Deus que a gente está aqui. Em 1970, eu era pequenininho, né? Eu só tinha 1 ano, mas, naquela época, não lutava-se tanto contra o vício do cigarro. Podia-se fumar em avião, podia-se fumar no trabalho, você trabalhava fumando, as pessoas trabalhavam fumando, não tinha essa rigidez, eles não tinham consciência de como fazia mal, talvez, o cigarro. E aí, os Estados Unidos, que gosta de fazer pesquisa, ela fez uma pesquisa curiosa em 1970. Ela foi atrás de pessoas que não fumavam, mas trabalhavam no ambiente de pessoas que fumavam. Eles foram atrás das empresas fazer uma pesquisa com essas pessoas.
as pessoas que trabalhavam num lugar que não fumava, mas trabalhava em ambiente que as pessoas fumavam. E depois avisou a pessoa dizendo: caso você se mude de emprego ou de setor para um lugar que as pessoas não fumem como você, por favor, nos diga qual foi a sua reação. O que foi trabalhar num lugar que tinha gente fumando e o que foi trabalhar num lugar que não tinha gente fumando? Você sabe qual foi o resultado dessa pesquisa? O resultado que vem na cabeça da gente, quando aquelas pessoas, aqueles que tiveram a experiência de trabalhar num lugar com pessoas que fumavam e depois trabalhou no lugar que pessoas não fumavam, a nossa primeira reação é o quê? Alívio, né? Alívio. Olha que tranquilidade. Sem fumaça. Sem aquele cheiro fedorento. Que coisa maravilhosa. Sabe qual foi o resultado da pesquisa? Todos passaram a fumar. Todos. 100%. Todas dessas pessoas, poucas, que não fumavam, mas viviam no ambiente que as pessoas fumavam, quando eles passaram a sair desse ambiente para um lugar que ninguém fumava, eles passavam a fumar. Por quê? Porque eles fumavam sem saber. Eles fumavam sem saber. Eles se tornaram viciados sem saber. Eles só tiveram a noção que eram viciados e fumavam quando saiu daquele ambiente e foram para um ambiente que ninguém fumava. Eles não tinham noção da influência de estar no lugar aonde todos fumavam, menos eles. Eles achavam que eles não fumavam, que eles não eram viciados. Eles só tiveram a noção disso quando saíram daquele ambiente. Nós também somos assim. Nós não temos noção exata da influência que as pessoas que estão ao nosso redor, a influência no mundo espiritual que nós temos. Presta atenção aqui nesse texto. A primeira eu vou usar os 120 sátrapas, que foi influenciado por quem? Entre tantos seus conceitos, mas vou destacar aqui, eles foram incrivelmente influenciados pelo diabo. Porque o que o diabo quer? Qual é a tríplice missão do diabo? Matar, roubar, destruir. Não está isso que João 10:10? É a tríplice missão do diabo. Ele quer matar, roubar e destruir. O que aqueles sátrapas queriam com Daniel? Matar. Eles queriam matar Daniel. Influenciados pela inveja. E eu sempre tento, de forma didática, falar a diferença de cobiça e inveja. Cobiçar é querer algo de alguém, e inveja é querer que a pessoa não tenha nada. Então, o invejoso quer a tua morte. Porque o invejoso não quer o seu sucesso, o invejoso quer que você não faça sucesso. O invejoso não quer o seu emprego, o invejoso quer que você não tenha emprego. O invejoso não quer seu cônjuge, não quer sua esposa nem seu marido, ele quer ver o seu casamento destruído. O invejoso não quer o seu carro, ele quer que roubem seu carro e você não tenha carro. O invejoso, ele quer matar, roubar, destruir. E esses homens invejosos aqui, com a excelência de Daniel e tudo, ele quis matar Daniel. Influenciado pelo diabo, eles queriam isso, destruir. Eles queriam enganar. Porque outra coisa que eles fizeram, o que eles fizeram com o rei Dário? Ele enganou o rei. Eles sabiam que o rei não queria prejudicar Daniel. Eles sabiam que o rei gostava de Daniel. Eles sabiam disso. Sabiam que o rei gostava de Daniel. Sabiam que o rei tinha apreço por Daniel. E eles tiveram que enganar o rei. Quem é o enganador? Quem gosta de nos enganar? O diabo.
Eles usaram as mesmas armas de Satanás, de querer destruir, de querer matar e enganar. Eles estavam influenciados diretamente por Satanás. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o diabo, amém? Mas o diabo usa quem para nos prejudicar? Se tem uma coisa que eu aprendi, a única coisa que eu vou dizer, entre aspas, bom, que eu aprendi, sendo criado em terreiro de macumba, que minha mãe me levava, quando minha mãe me levava para o terreiro, candomblé, minha tia lá para a quimbanda, meu pai para o centro espírita, uma coisa positiva, entre aspas, eu aprendi. Eu vi gente ficar endemoniado, gente não sei o quê, gente aquilo. Irmão, aquilo não faz nada com ninguém. Quem faz são pessoas. Ah, eu tenho medo de assombração. Assombração, irmãos, não faz nada. Se aparecer um vulto na minha casa, apareceu um vulto, e daí, irmão? Ah, apareceu um vulto, fala assim, ó, bu para o vulto. Não faz nada. Tem gente que tem medo, tenho medo de um vulto, eu tenho medo daquele espírito, irmão. Eu tenho medo de um cara que entra armado, querendo entrar na minha casa, esse faz mal. A nossa igreja tem grade, não é por causa do capeta, é por causa das pessoas que o capeta usa. Não foi um espírito maligno que entrou aqui e nos assaltou 3 vezes, não, foi alguém dominado por um espírito maligno. O diabo usa pessoas para nos prejudicar. E se você está como Daniel, e eu profetizo que você esteja prosperando, sendo abençoado, Deus está te usando no seu trabalho, Deus está abençoando sua família, olha, Deus está fazendo algo especial para você, sempre vai ter um invejoso perto de você, querendo ver você sendo destruído. O que você não precisa é ter medo deles, como não pode dar muita bola para eles. Porque são pessoas influenciadas pelo diabo. Se irritam. E essas pessoas que querem matar, roubar, destruir, essas pessoas que têm inveja do outro, essas pessoas que querem destruir, prejudicar, que se incomoda com o sucesso do outro e tudo, com esse espírito maligno, essas pessoas não conhecem uma verdade simples. Eles estão sendo usados para o diabo fazer a missão dele, que é matar, roubar e destruir. O diabo, para fazer essa missão, tem que usar pessoas influenciadas por ele, para eles poderem fazer essa missão nas nossas vidas, mesmo derrotados. Mas ele quer usar pessoas para poder destruir pessoas, para matar pessoas, para roubar pessoas. E às vezes as pessoas caem nessa influência diabólica, mas ela esquece de algo. Um dia, o diabo usa alguém para matar outra pessoa. Às vezes, não só matar fisicamente, mas pode matar os sonhos, pode matar uma vida profissional. E isso não é só para crente, é entre eles mesmos. Ele só esquece que o diabo não é amigo de ninguém. O mesmo diabo que usa uma pessoa para matar, destruir, roubar uma pessoa, é o mesmo diabo que vai usar outra pessoa para matar aquela pessoa, para destruir aquela pessoa e para roubar aquela pessoa. É o mesmo diabo. Se tem uma coisa que eu, infelizmente, vi, eu fui nascido e criado na periferia do Rio de Janeiro, é que essas pessoas que entram para o crime não morrem velho. Que os assassinos não morrem velho. Não morre de velhice, não se aposenta do crime. E eu vi muitos colegas, e muitos que entraram, veredaram por esse caminho, e morreram, foram assassinados, mataram e morreram. E a FIA fica. Porque eles não conseguem entender, porque o diabo, ele quer usar alguém para matar,
para roubar e destruir outra vida, mas ele também quer destruir a vida daquela pessoa, mesmo aquela pessoa sendo usada por ele. O diabo não é fiel a ninguém. Ele não tem lealdade a ninguém. E às vezes as pessoas acham que o diabo tem algum tipo de lealdade, fidelidade com ela, porque ela está fazendo as coisas que o diabo quer, ela está sendo influenciada, ela está prejudicando a pessoa. O diabo não tem fidelidade com ninguém. O diabo só quer fazer 3 coisas na vida de qualquer um: matar, roubar e destruir. Veja, perceba no texto que esses sátrapas e os outros presidentes, governadores, prefeitos, eles queriam matar quem? Daniel. Eles conseguiram? Mas o diabo foi totalmente derrotado? Não. O diabo não matou um fiel homem de Deus, até porque ele sabia que não tinha como tocar em Daniel. Mas ele levou quantas pessoas para a morte? Não é? Quantas pessoas ele levou para a morte? Pessoas que estavam sendo influenciadas por diabo para destruir Daniel, já que não conseguiu, acabou morrendo. O diabo qual era a conta do capeta? Eu quero destruir Daniel. Mas se eu não conseguir destruir Daniel, eu vou ter um prêmio de consolação. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas sem perceber, como aquele homem que era fumante sem saber, que está sendo influenciado pelo diabo. Como é que eu sei que eu estou sendo influenciado diretamente pelo diabo? Quando as minhas ações, as minhas decisões estão voltadas para prejudicar alguém, destruir alguém, matar algo de alguém. Quando nós temos esse impulso de prejudicar alguém, destruir alguém, ter inveja de alguém a ponto de querer prejudicá-lo, nós estamos sendo influenciados diretamente pelo diabo para tomar as decisões erradas e mal sabemos que essas decisões vão acabar matando a nós mesmos. Por outro lado, olha o rei Dário. Quem estava influenciando o rei? Além daqueles homens influenciados pelo diabo. Mas eles só conseguiram enganar o rei porque o rei estava sendo influenciado pelo seu coração vaidoso. O coração dele, vaidoso, o seu cargo, a sua pose, o seu status de rei. Ele estava lá influenciado por esse status de rei. Ele era rei. E aí chegou aqueles homens, todos, bajulando ele, dizendo que ele era o máximo, dizendo que ele era o maioral, que não tinha rei como ele é o dono do império, e tinha que fazer uma lei. Olha a lei absurda. Por 30 dias, todo mundo tem que pedir só para você. Como é que ele conseguiu pedir todo mundo de um reino? Como é que ele... Olha que loucura, ele estava tentando colocar uma carga que ele imaginou colocar. Imagine agora, todo mundo tinha que pedir as coisas para ele. Ele nem ia dormir, nem ia fazer nada. Mas a vaidade dele, o coração vaidoso dele, e veja, ele não queria prejudicar ninguém. Ele não queria matar Daniel, ele não queria matar ninguém. Ele só queria se firmar. Ele precisava de afirmação, e como ele agiu com o coração, ele agiu sem pensar. E quando você age com o coração, com as suas emoções, com a sua vaidade, com o seu orgulho, você é fácil ser manipulado. O rei estava sendo manipulado, o tal rei, tão bom rei, estava sendo manipulado por eles, fazendo o que eles queriam, porque estava sendo bajulado, seguindo o coração. Tem um profeta que é da mesma época de Daniel novo. Certamente nessa época ele já tinha morrido, mas era na mesma época de Daniel, só que Daniel novo, que é Jeremias. Olha o que Jeremias fala sobre o coração. Enganoso é o coração. Eu acredito que a maioria já ouviu falar desse texto, mas preste atenção nele completo. Mais do que o quê? O coração é mais enganoso do que o quê?
todas as coisas. Preste atenção no que a Bíblia diz. O coração é mais enganoso que o quê? Todas as coisas. Nada te engana mais do que seu coração. E olha, por que o seu coração te engana? O que a Bíblia diz? Ele é desesperadamente corrupto. O que é corrupção? O que é uma pessoa corrupta? Uma pessoa que se vende por alguma coisa, não é? O corrupto, o deputado corrupto, no Brasil não tem, né? Mas o deputado corrupto, ele se vendeu por alguma coisa. Se vende. Tem um preço. Ele tem um preço para os seus princípios, para as suas decisões, tem um preço. Ele, às vezes, é honesto, mas vai aumentando o preço, aí uma hora ele não aguenta, ele vai e aceita. Cede. É corrupto. Tem um preço. É fácil de comprá-lo por alguma coisa. Então, o nosso coração, ele é o quê? Desesperadamente corrupto. O que é desesperadamente? Está doido para encontrar alguém para dar o preço certo para ele. Desesperadamente corrupto. Quando eu era criança, eu me lembro, como toda criança faz aquelas perguntas que ninguém quer fazer, né? Aquela pergunta que só a criança faz, né? Por que isso, por que aquilo, por que aquilo? E um dia, uma das poucas coisas que eu me lembro, que eu cheguei para os meus pais, vendo não sei o que na televisão, que aí não me lembro, e eu disse para os meus pais, pai, por que essa mulher bonita está casada com esse cara tão feio? Ah, meu pai, não sei, minha mãe, não sei. Mas por que os caras que têm um carro bonito, mesmo sendo feio, conseguem namorar mulher bonita? Aí um dia minha mãe falou, por causa do dinheiro. E eu, criança demais, eu não conseguia associar isso. O que tem a ver o dinheiro com mulher bonita? E aí eu dizia, eu estou mal na fita, porque eu sou pobre. Então, eu estou fadado a casar com alguém feia, porque... E é assim que eu associava na minha cabeça novo, vou casar com uma mulher feia, porque tem jeito, eu sou pobre. Meu pai nunca teve carro, irmão. A gente não tinha telefone. Telefone? A gente não tinha telefone. Eu tinha que ir no orelhão, na praça, marcar horário, se alguém quisesse falar comigo. Ainda tinha uma fila, eu marcava um horário e na hora tinha um cara lá, usado pelo capeta, no mesmo horário. E aí tinha uma fila, e perdi às vezes. Se eu não tivesse quebrado, que não era comum, não é? Andava com um monte de ficha. A gente era pobre. Sabe? Coca-Cola, uma vez por mês, uma Coca-Cola tinha 1 litro para todo mundo, cada um tinha um copinho assim, a gente tomava um pouquinho. E a gente tomava um pouquinho olhando para o copo do outro, se deixar a gente pegava. Mas por que isso? Porque a corrupção tem um preço. E assim entre outros. O seu coração é extremamente enganoso. E eu fico desesperado quando eu vejo um crente falando, o meu coração diz que eu tenho que fazer isso. Já era, irmão. Se o seu coração diz, meu amigo, está amarrado, quebra, ora, é laço. Não entra na onda do seu coração. O seu coração é extremamente enganoso. É a coisa mais enganosa que você tem, o seu coração. Mas o meu coração está dizendo, o seu coração está dizendo o seguinte, ele é corrupto. Ele está querendo te comprar. Ele tem um preço. O seu coração, as suas emoções são extremamente corruptas. Se alguém te oferecer R$100, fala, não. Mas se o cara começar 1.000, não. 10.000, não. 100.000, não. Aí o cara, 200.000, só porque é 200.000. Nós somos extremamente corruptos. Nós queremos conforto.
nós queremos coisas que não dá prazer. Seu coração é assim também. Cuidado se você não está sendo guiado pelo seu coração, influenciado pelo seu coração. Ele é vaidoso, irmãos. Seu coração é vaidoso. O meu é vaidoso. As inclinações do seu coração não são tão boas quanto você pensa. E olha que a Bíblia diz: quem poderá o quê? Entender. Nem você entende seu coração, irmão. Nosso coração é tão maleável que nem a gente entende. Porque a gente quer tanto uma coisa e quando consegue aquilo já não tem mais graça, eu quero outra. É difícil entender o coração. Ele é enganoso, ele é corrupto e ele, cada dia, está querendo uma coisa diferente. O coração do rei era assim. E aí você toma decisões baseadas no seu coração, e aí depois você vê a besteira que fez. Em tudo. Em tudo. Eu vou casar com aquela pessoa só... Eu faço uma pergunta para a pessoa que vai casar, dizendo: por que você vai casar com essa pessoa? Porque eu amo. Bem, isso aí é muito óbvio, isso aí não serve para nada, para casar. Se você só casa porque ama, teu casamento está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Porque vai ter dia que você não vai amar. Você pode entender. Agora talvez você vai ter dia que você não vai amar essa pessoa. Na verdade, vai ter dia que vai querer matar essa pessoa. Então, o que você vai fazer no dia que não está amando? Está só querendo matá-lo. Tem que ter alguma coisa além do eu amo. Até porque o seu coração pode estar te enganando. O que tem mais fora isso? Tem coisas em comum? Tem uma fé comum? Tem algo para construir em comum? Tem o partilhar em comum? Os sonhos em comum? São tantas coisas que precisam ter para se construir. Mas se for só o seu coração e não tiver a sua fé e a sua razão junto, olha, você pode estar entrando numa furada. Se o seu coração é o que mais te influencia a tomar decisões, você entra no shopping e acaba comprando uma coisa que você não queria comprar e não precisava comprar. Você vai entrar no supermercado e vai entrar para comprar 1 quilo de carne. Vai comprar 5 chocolates, 3 bombons, um monte de leite condensado. O negócio está à promoção, compra 3, ganha 1. E quando você viu, comprou tudo, menos 1 quilo de carne. Menos a carne. Você chegou e falou assim: e a carne? Não, a carne não sei, mas está na promoção aqui, porque você foi guiado pelo seu coração. E aí foi. E quem nunca foi guiado assim pelo coração? Entrou no supermercado pensando uma coisa e comprou 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas, 5 coisas. Agora, olha Daniel. Quem influenciava Daniel? Deus. Daniel era influenciado por Deus. Esse Daniel influenciado por Deus, ele não mudava diante das pessoas nem das circunstâncias. Por isso que ele não mudou, ele deixou a janela aberta, tudo, ele não muda, mesmo diante das circunstâncias. Ele sabia enfrentar a dificuldade, ele sabia da dificuldade e sabia enfrentar as dificuldades, porque ele não enfrentava ele a dificuldade, Deus estava com ele. Ele tinha convicção do cuidado de Deus. E ele sabia que tudo cooperava para o bem. Se Deus achava que isso ia acontecer, então é o melhor para mim. De alguma forma, Deus coopera. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Tudo é muita coisa, irmão. Então, está dizendo, a maioria das coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Está escrito isso na Bíblia? Tudo coopera. Então tudo coopera para mim? Não, a Bíblia não fala que tudo coopera para você. A Bíblia fala o quê? Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Mas eu amo. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda,
este é o que me ama, e esse será amado pelo meu Pai. Se você ama a Deus, você guarda o mandamento dele. Se você não guarda o mandamento dele, você verdadeiramente não o ama. Então, cuidado, que falar que ama é muito fácil. E aqui vem Daniel, que verdadeiramente amava a Deus. Estava ele com essa tranquilidade de encarar os problemas e entrar até na cova dos leões. Porque amar a Deus não te tira das dificuldades, não te livra dos invejosos, não te livra de quem está querendo prejudicar, não te livra das lutas e não te livra das covas. Deus te dá condições de enfrentar todas essas coisas. Enfrenta os invejosos, enfrenta as dificuldades, enfrenta as diversidades, e ele sabia disso. Então, qual é a vantagem de ter Cristo? Decidir por Cristo. Só Cristo, irmãos, é capaz de nos libertar do diabo, das influências malignas, das influências do nosso coração, das influências das opiniões das pessoas que não são de Deus, e nos ajuda a não ser influenciado pelo medo da adversidade. Como eu preciso decidir certo? Eu preciso decidir certo sendo influenciado por Deus, porque influenciado por Deus, através de Jesus, eu não sou influenciado pelo diabo, eu fico livre das influências do meu coração, eu fico livre das influências das pessoas erradas, e eu fico livre das influências do medo da adversidade. E só Cristo é capaz de fazer isso. Por isso é necessário ter Cristo. E às vezes a gente acha que a gente precisa ter Cristo só para nos livrar do inferno, também para nos livrar do inferno, que a gente está condenado sem Ele. Mas veja quantas coisas práticas do dia a dia, vantagens que eu e você temos por ter Cristo. Você não vai ser mais influenciado pelo diabo. Você não vai mais contar com o seu coração. Você, antes de tomar uma decisão, você vai colocar o seu joelho no chão e falar: Cristo, qual é a melhor decisão? O meu coração quer isso, mas o que o Senhor quer, não o que o meu coração quer. E vem uma vozinha do capeta falando. Não é essa voz, é a voz do Espírito que eu preciso. As pessoas estão dizendo para fazer isso. Não, eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. Mas eu estou com medo da dificuldade. Eu não tenho medo, porque o Senhor é minha esperança e todas as coisas cooperam ao meu favor, porque eu te amo. Olha o que o Cristo nos traz. É quando decidimos, quando temos essa influência do Cristo nas nossas vidas. Por isso, irmãos, a melhor forma de viver é deixar Cristo influenciar nossas decisões. Ser influenciados por Cristo. Isso é possível quando temos Cristo. Quem está influenciando as decisões que você está tomando? O diabo, seu coração, as pessoas, o medo da adversidade, ou Cristo, através do Espírito Santo, está influenciando você? Quero te convidar a ficar de pé agora. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. Fecha seus olhos. Quem está influenciando você a tomar suas decisões da sua vida? E eu quero que você faça uma oração. Talvez você está sendo influenciado